Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Próxima Geração. Meu nome é Felipe Zaleski e nesse vídeo nós falaremos sobre a legítima e seu impacto no planejamento patrimonial e sucessório. Esse assunto ele é bem básico em relação ao planejamento patrimonial, mas ao mesmo tempo ele é muito importante porque não havendo respeito à legítima, isso pode comprometer todo o planejamento. Então, e essa é a ideia do canal, né? A gente começar pelos assuntos mais simples e aos poucos ir trazendo conteúdos mais complexos conforme a nossa audiência for evoluindo junto com a gente aqui no trabalho. Então, eu já vou começar compartilhando aqui a tela de anotações para explicar para vocês como funciona a questão da legítima. Então, para isso, eu já vou trazer aqui um artigo 1846 do Código Civil, que estabelece o seguinte: pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade da herança constituindo a legítima. Então, vamos sacar aqui as palavras-chave: herdeiros necessários, metade dos bens da herança e legítima. Bom, a lógica aqui é o seguinte, pessoal. O Código Civil ele estabeleceu uma presunção de afinidade, ou seja, ele presumiu que o autor da herança ele tem um certo grau de afinidade mais elevado em relação a algumas pessoas pré-definidas. E se isso é correto ou não, claro que cada caso vai dizer, mas o fato é que existe realmente uma ordem natural de você sentir apreço por quem lhe é mais próximo. E para descobrir quem são os herdeiros necessários, vamos para o artigo 1845, que é bem claro ao destacar que os herdeiros necessários, e aqui ficou tudo em vermelho, os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Eu tenho um artigo no blog proximageração.com que eu explico como funciona essa questão dos descendentes, ascendentes e cônjuge, porque muita gente pensa que é proporcional, ou seja, se eu tenho, no momento do falecimento, tenho pai e mãe vivos e 2 filhos vivos, né? Cada um ficaria com 25%. Mas não é assim que funciona. O Código Civil ele estabelece que, primeiramente, a herança ficará toda para os descendentes, não havendo descendentes, ficaria com os ascendentes, e o cônjuge ele participa de forma proporcional também, né? Ele divide, na verdade, essa herança, e aí a regra dessa divisão vai depender do regime de bens. Então a gente pode simplificar e dizer que a legítima é no mínimo 50% do patrimônio que fica para esses herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e o cônjuge. E agora algumas questões interessantes para a gente trazer aqui para o nosso vídeo é que o herdeiro necessário ele também pode ser contemplado na parte disponível. O que isso quer dizer? Eu vou trazer aqui o conceito que está na lei, que fala que o herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado não perderá o direito à legítima. E isso é para esclarecer que mesmo se eu preferir privilegiar um dos meus herdeiros necessários, isso é possível, desde que eu respeite a legítima, ou seja, dos meus 50% disponíveis eu posso contemplar inclusive quem já estava recebendo a herança por conta da legítima. Então eu posso privilegiar um filho, posso privilegiar a minha esposa, enfim, depende do caso, eu posso usar essa parte disponível para contemplar alguém que já viria naturalmente a receber a herança. E aqui, pessoal, a gente já traz a importância do planejamento patrimonial, né? Porque isso que eu mencionei, que inclusive que está o artigo do blog, é interessante vocês lerem depois, é o que acontece naturalmente. Se não houvesse nenhum tipo de planejamento, se não houver um testamento, se não houver uma organização do patrimônio ainda em vida, o que vai acontecer é isso, o patrimônio ele vai todo para os primeiros descendentes, não havendo descendentes fica com os ascendentes e em concorrência com o cônjuge, dependendo do regime de bens. Então, se você, no caso concreto,
gostaria de contemplar alguém, uma pessoa que lhe é estimada, um irmão, por exemplo, ou um primo, ou um sobrinho que cuidou de você, ou algum prestador de serviço, uma cuidadora, ou uma instituição beneficente, você obrigatoriamente precisa fazer um planejamento, porque senão todos os seus bens irão seguir essa ordem natural. Eu até chamo no meu artigo de transmissão legal do patrimônio, porque é a que está prevista na lei. Dito isso, mais algumas considerações. Já que eu aproveitei falar dos colaterais, a gente tem aqui o 1829, que ele às vezes pode causar um pouco de confusão, porque vou copiar ele aqui, vai ficar tudo azul, tem que tomar cuidado. Agora sim. Ele estabelece que a sucessão legítima difere-se na ordem seguinte. Então, como eu falei, né, existe essa ordem pré-estabelecida. Então, fala que aos descendentes, concorrência com o cônjuge sobrevivente. E aqui é interessante também, faremos um vídeo explicando melhor, mas apesar de a lei falar cônjuge, o Supremo Tribunal Federal ele já decidiu que os companheiros também são contemplados. Então, aqueles que vivem em união estável, sendo registrado ou não, claro que não sendo uma união estável registrada, o companheiro sobrevivente vai ter que fazer prova, né, de que vivia nessa condição com o falecido, mas ele também tem esse direito, tá? Então, mas isso é tema para um outro vídeo mais específico sobre isso. Depois seriam os ascendentes, cônjuge sobrevivente e, por último, os colaterais. Então, por que eu falei que causa confusão? Porque aqui ele fala sucessão legítima e colaterais. Só que, como vimos anteriormente, os herdeiros necessários são aqueles previstos no artigo 1845. E o 1846 fala que são só os herdeiros necessários que constituem a legítima. Então, aqui, na verdade, o artigo 1829 usou essa expressão sucessão legítima, mais no sentido que eu gosto de usar, que é uma transmissão legal. Ou seja, é a presunção, como eu falei no início do vídeo, de que são essas as pessoas que são mais próximas, que são as que têm a preferência do autor da herança, né, quem faleceu, para ser contemplado. E aí eu queria só trazer outras duas questões, que é em relação ao testamento, qual que é o impacto do desrespeito da legítima no caso do testamento. Vai acontecer nessa situação o que a gente chama de redução das disposições testamentárias, que nada mais é do que, se você acabou dispondo de mais de 50% do seu patrimônio para quem não é herdeiro necessário, haverá uma redução proporcional, ou seja, quem recebeu, duas pessoas receberam a mais, elas vão ter a sua herança reduzida proporcionalmente até que se encontre esse limite de 50%. Então, o testamento ele não vai ser considerado nulo por causa disso, pelo desrespeito da legítima, até porque muitas vezes o patrimônio do testador ele pode ter crescido depois, enfim, teve alterações ali, ou diminuído até, e às vezes, originalmente, ele pensava que estava respeitando a legítima e, na verdade, no fim, quando se foi verificar, acabou que a parte disponível extrapolou a legítima. Então, mas, em respeito à vontade, né, à disposição de última vontade, que é o testamento, esse documento ele não vai ser considerado nulo, e sim apenas vai ser adequado para que a legítima seja respeitada. E, por fim, eu queria esclarecer que, em relação à doação, aí sim, aí a doação ela já não tem, é uma forma de planejamento sucessório também, né, assim como o testamento, mas o Código Civil, nesse caso, diz que a doação é nula. Então, aqui o artigo 544 fala: doação de ascendente a descendentes importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, essa é a presunção estabelecida em lei, que quando um pai está dando para um filho, ele está adiantando aquilo que seria devido por ocasião da herança. E o artigo 549 fala que é nula a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade,
poderia dispor em testamento. Então, tudo aquilo que exceder, nula é também a doação, tudo aquilo que exceder o limite do que ele poderia doar por conta da legítima vai ser considerado nulo e aí não tem salvação. Então, eram esses os pontos que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. É importante a gente deixar claro o respeito à legítima, que deve sempre balizar qualquer tipo de planejamento patrimonial sucessório. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.